Boa noite, estamos mais uma vez aqui ligados, conectados através da página do Facebook, a minha página, Pastor Wagner de Barros. Também você pode estar aí se conectando através da página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Hoje, dia 23 de junho do ano de 2020, mais uma vez aqui, como eu disse, ligados, conectados através das redes sociais para aprendermos mais da palavra de Deus. Deus tem colocado, como eu sempre digo, Deus tem colocado nos nossos corações o desejo, desde o período que começamos o isolamento, Deus tem colocado o desejo de pregar a palavra de Deus, de trazer um conforto, um consolo, uma orientação da palavra de Deus para todos os amados que necessitam, que precisam. Na verdade, quem ousa dizer, eu não preciso da palavra de Deus, não é mesmo? Quem poderia dizer isso? Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu espero que ainda nesta fase, nesse momento tão delicado que todos nós estamos passando, eu espero que você esteja aí muito bem, mesmo com a sua luta, a sua prova. Eu falo bem no Senhor, confiante no Senhor, descansando no Senhor. Portanto, hoje, neste dia, nesta hora, nosso desejo é mais uma vez alcançar dois propósitos: a edificação das almas, e a edificação dos salvos e a salvação de almas. Gostaria de pedir a você que compartilhasse a nossa transmissão. Você tem feito isso? Por que não faz? Há em você um peso pelos seus amigos do Facebook, pelas pessoas que você conhece que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Há no seu coração um peso? Faça isso. Compartilhe a nossa transmissão, pois a semente pregada, ela pode trazer um fruto glorioso para a honra e a glória de Deus. Hoje à noite você já deve ter visto. O tema do nosso devocional é esse: a centésima mensagem. Por que estamos falando isso, hein? A centésima mensagem. Hoje, exatamente hoje, 23 de junho do ano de 2020, exatamente agora, estamos fazendo a centésima transmissão via redes sociais por conta do período de isolamento. Olha só, são mais de 3 meses de isolamento, mas Deus, glória a Ele por isso. Deus tem nos dado os veículos de comunicação e a tecnologia para entrar em lares inalcançáveis. É verdade. Pessoas que nunca pisaram numa igreja cristã evangélica estão agora pisando, no bom sentido, na palavra de Deus, no terreno, no território das Escrituras, e estão podendo desfrutar da grande bênção que é a palavra do Senhor. Portanto, hoje à noite você vai entender por quê. O tema da nossa mensagem, o nosso título é a centésima mensagem. Vamos orar e depois nós vamos ao texto de Lucas. E aqueles que conhecem um pouco da Bíblia estarão entendendo por que vamos, hoje à noite, a passagem de Lucas, capítulo 15. Pai, obrigado pela oportunidade. Fala aos nossos corações, derrame suas bênçãos, ó Pai, sem medida, de acordo com cada necessidade, ó Pai. Por favor, meu Deus, salve almas. Por favor, Senhor, edifique os crentes e nos ajude a continuar firmes no Senhor enquanto passamos este momento delicado, ó Pai. Por favor, nos ajude. Perdoe os nossos pecados e fale conosco agora. Use a minha vida como um propagandista, um mensageiro do Evangelho. Em nome de Jesus, então, eu oro. Amém. Muito bem. Obrigado você que está deixando assim o seu boa noite, a sua presença aqui, a sua palavra de incentivo, muito nos alegra. Nós ficamos muito contentes depois de ver que você está aqui. Hoje à noite, no nosso devocional, aqui nessa data, 23 de junho do ano de 2020, nós vamos no texto de Lucas, capítulo 15, versículo 4. A palavra de Deus nos diz que homem dentre vós
tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, que homem não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a 100ª mensagem, tá? Eu, assim, achei interessante que nesta parábola, então, é justamente citado a expressão 100. É uma parábola sobre a ovelha perdida, é uma parábola também sobre a 100ª ovelha, quer dizer, havia ali no aprisco do Senhor, ou do pastor, um número de 100 ovelhas. Então eu estou trazendo apenas por coincidência. Hoje estamos na 100ª mensagem. Hoje eu trago um devocional para você sobre a 100ª ovelha. A 100ª ovelha, a ovelha perdida. O contexto aqui, ele é um contexto que Jesus Cristo traz a história de um pastor de ovelhas. Essa ilustração, ela era muito oportuna, principalmente para os tempos daquela época, porque o pastor, ser pastor era uma profissão. Ali naquele tempo, né? Até mesmo ainda hoje, nas terras ali, nas redondezas de Israel, existem pastores que cuidam de rebanhos de ovelhas. Mas ali naquele tempo, por conta daquela época, muito mais existia. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele traz a ilustração sobre o pastor que cuidava de um rebanho de 100 ovelhas, ela se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela única ovelha perdida. O Senhor Jesus está trazendo uma ilustração assim que mais clara que essa para aqueles seus ouvintes seria impossível. E o Senhor Jesus é claro, sempre muito, muito sábio. Você sabe que uma vez eu li um livro sobre um homem, pastor de uma igreja, e ele era pastor, ele foi também no passado pastor de ovelhas, pastor de um rebanho. Ele escreveu este livro aqui, inclusive eu quero trazer ele como sugestão de leitura para você. Quem sabe no isolamento você consegue ler, né? Se quiser entrar na internet, pesquisar, se eu não me engano esse livro na internet eu pesquisei ele por R$20, de graça, né? Muito barato. O livro tem como título O Senhor Nosso Pastor, certo? Publicações Shed, eu não coloquei ali, mas S-H-E-D-I-D, tá? Esse livro é interessantíssimo, porque o pastor ele fala sobre o serviço de um pastor mesmo, na questão literal, e ele traz para muitas lições na área espiritual. Sugestão para você ler. Hoje à noite, então, nós queremos, nesta 100ª mensagem, falar, afinal, um pouquinho sobre a parábola das 100 ovelhas, a parábola da ovelha perdida. Afinal, por que essa parábola ela foi contada? Por que o Senhor Jesus Cristo trouxe esta mensagem, né? Uma parábola, ela é uma história, certo? O emprego de parábolas ele era muito utilizado nos tempos ali do Velho Testamento, melhor dizendo, no Novo Testamento, Velho também, e até mesmo era algo muito comum, assim, na prática de educação da nação de Israel. O Senhor Jesus Cristo, ele não inventou o método de parábolas, não. Ele utilizou um método que já existia, mas ele utilizou para a questão do ensinamento espiritual. Ele utilizou para ensinar a palavra de Deus. Ele, aqui nesse caso, ele utilizou as parábolas que ele estava contando para alcançar o coração daqueles homens, daqueles acusadores. Aqueles homens, eles vieram, nós vamos até usar esse contexto bíblico um pouquinho e entrar neles rapidamente, mas aqueles homens vieram, a Bíblia nos fala que os fariseus, os escribas e fariseus, eles vieram e eles acusaram o Senhor Jesus, que ele comia com publicanos e pecadores. Diante disso, o Senhor Jesus vem e conta a parábola da 100ª ovelha. O que nós podemos aprender
hoje, na 100ª mensagem também. Em primeiro lugar, o primeiro ensinamento que nós vemos é a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá às críticas. O versículo 2, a Bíblia nos diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O Senhor Jesus Cristo, ele de uma maneira sempre sábia, precisa e perfeita, o Senhor Jesus Cristo sempre respondeu muito bem às indagações que foram levadas até ele. Mas aqui a gente percebe que a conduta dos seus acusadores foi um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala que eles murmuravam. Quer dizer, se estavam murmurando, eles estão quase ali cochichando, falando ali no pé de ouvido de um, de outro. Não está sendo trazida assim, pelo menos nessa situação aqui, uma acusação explícita, né? Alta. Eles estão murmurando ali. E não é de admirar que, diante da acusação, ele come com pecadores, ele come com publicanos e pecadores. O Senhor Jesus conta uma história de uma ovelha perdida. O que Jesus estava querendo dizer com isso, afinal? Então eles murmuraram, eles criticaram o Senhor Jesus, afinal, de uma maneira muito comum, no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, várias vezes nós vemos justamente e principalmente os escribas e fariseus criticando Jesus, que tinha comunhão, tinha contato com pecadores. E o Senhor Jesus vem aqui e ele justamente conta a parábola da ovelha perdida. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está respondendo àquelas críticas? Ele está respondendo que justamente ele veio para pecadores. Justamente ele veio a esse mundo para os perdidos. Tanto é verdade que agora, depois desta crítica, sabe o que acontece? O Senhor Jesus não somente ele conta a parábola da ovelha perdida, mas ele depois conta a parábola da dracma perdida, e depois o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo, que não deixa de ser também dentro do contexto da aplicação do filho perdido. O Senhor Jesus Cristo está quase que como que um martelo da educação ou da orientação, da evangelização. O Senhor Jesus Cristo está falando sobre perdidos. E esta é a mensagem que eu quero enfatizar hoje à noite, irmãos. Nós precisamos entender que o ministério do Senhor Jesus, consequentemente o principal ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, é salvar o perdido, é convencer a pessoa de que ele está perdido. Esta foi a resposta de Cristo às críticas daqueles homens, falando que ele comia com pecadores, ele recebe pecadores, ele come com publicanos e pecadores. Em primeiro lugar, analisamos a resposta às críticas. Em segundo lugar, a respeito desta 100ª mensagem, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta aos críticos. O contexto bíblico aqui diz no versículo 3 que ele lhes propôs uma parábola, e o versículo 4: que homem dentre vós tendo 100 ovelhas? Qual homem entre vós? Tendo 100 ovelhas, deixa 99 e vai atrás da que está perdida. A pergunta do Senhor Jesus Cristo aos seus críticos, ela é interessantíssima, né? Interessantíssima, nós já começamos pelo fato assim de que o Senhor Jesus Cristo escuta aquelas críticas. Apesar de terem sido apenas murmuradas, o Senhor Jesus Cristo escuta. Irmãos, o nosso Deus, ele escuta tudo. Tudo que eu e você nós fazemos, nós falamos, você pode até murmurar, apenas pensar, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele escuta. E ele não se acovarda diante da nossa conduta, seja ela qual for. O Senhor Jesus, ele foi então até eles e disse assim: posso contar uma parábola para vocês? Posso contar? E é maravilhoso aqui, porque agora nós vemos que ele escuta aquela crítica que foi murmurada, e agora ele vem e ele conta uma parábola de alcance, né, para todos aqueles pecadores. Uma parábola de alcance para todos aqueles publicanos que estavam ali também, uma parábola de alcance também para os escribas e os fariseus que estavam criticando,
uma parábola de alcance para todos os perdidos presentes. E ele vem aqui e ele inicia a parábola com uma pergunta, também uma técnica de educação. Você já percebeu que perguntas são técnicas de educação? Até hoje as pessoas são avaliadas nas provas, né, educacionais através de perguntas. Quantas vezes você, professor, na hora que está ensinando, você pega e você faz uma pergunta? Porque quando você faz uma pergunta, você obriga que a mente da pessoa ela esteja reagindo para o quê? Uma resposta. E o Senhor Jesus faz uma pergunta para eles: que homem, tendo 100 ovelhas, deixaria as 99 e iria atrás daquela perdida? Dentro de uma ignorância de interpretação, alguém poderia dizer assim: nossa, mas que tolice, deixar 99 lá e ir atrás de uma só, né? Quanto que vale 99 e quanto que vale uma? Há muitas interpretações equivocadas se você for para o caminho errado aqui da interpretação. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está mostrando a respeito dessa pergunta, realmente a diferença que era o seu ministério. A diferença que ele era como salvador de almas, certo? A diferença que ele representava. Ele estava demonstrando que realmente aqui, lembra do texto bíblico? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O contexto bíblico até nos mostra que aquela ovelha, depois que foi encontrada pelo pastor, ele chamou os vizinhos para que fizesse uma festa, para que pudesse haver uma comemoração. Lembra do filho pródigo, quando volta? O que o pai manda fazer? Manda fazer uma festa, porque o filho estava perdido e ele foi recuperado. Então, em toda a Bíblia nós vemos que realmente uma alma, uma ovelha, uma só pessoa vale muito. E o Senhor Jesus, ele interroga os seus críticos justamente para que eles pudessem entender o valor da sua obra, da obra de Cristo. Que homem iria atrás de uma única ovelha, sendo que ele tem ainda as 99? E daqui a pouco, no terceiro ponto, nós vamos entender um pouquinho sobre as 99 que ficaram ali no aprisco, e a que estava perdida. Nós vamos entender isso, mas a pergunta aos críticos. Irmãos e meu amado, você que está me ouvindo nesta noite, eu gostaria de dizer a você que o Senhor Jesus hoje está fazendo uma pergunta para você. Ele está indo até você e está te perguntando: que homem fez por você o que eu fiz? Quem pode salvar você como eu posso salvar? Que obra perfeita de realmente remissão de pecados foi realizada nesse mundo que pode se assemelhar à minha? O Senhor Jesus, ele está interrogando. Então, por isso que ele vem e diz: que homem dentre vós? Ele está falando e perguntando para eles: vocês, escribas e fariseus, quem entre vós faria isso? Quem faria? Ou qualquer um dos seus líderes que vocês adoram e que reverenciam tanto, quem faria isso? Poderia fazer isso de maneira tão eficaz? Quem faria? O Senhor Jesus, ele lança perguntas também para que os homens possam realmente refletir. Em último lugar, não apenas então a resposta às críticas, a pergunta aos críticos. Em terceiro e último lugar, nós vemos a réplica de Cristo. E ele dá ali no versículo 7, diz: digo-vos que, assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que coisa, né? 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que o Senhor Jesus está ensinando agora? Os 99, ou as 99 estavam seguras. Elas estavam dentro do aprisco, elas não estavam perdidas, elas não estão necessitando de arrependimento, não. Mas eu vou atrás da perdida, eu vou atrás da enferma, eu vou atrás daquela que precisa de salvação. E é por isso que Jesus Cristo deixou o seu lar da glória e veio aqui para nos salvar. Por quê? Por causa das ovelhas perdidas. Ele veio atrás de almas que precisam ser salvas. E quem são essas almas? Na verdade, a Bíblia nos fala que porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus.
Então a réplica do Senhor Jesus aqui, ela é muito importante. Ele inclusive fala, né, há alegria aonde? Há alegria no céu por um pecador só que se arrepende. A réplica, a resposta com autoridade, com firmeza que o Senhor Jesus Cristo dá. Portanto, meu amado, se você que está me ouvindo nessa noite ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, hoje estamos trazendo a 100ª mensagem da pandemia. E hoje estamos trazendo uma mensagem sobre a 100ª ovelha, mostrando que ela tem muito valor. O Senhor Jesus, nesta parábola, conta que o pastor, ele foi pelas montanhas rochosas, e com muita dificuldade foi à procura daquela ovelha, representando justamente a obra de Cristo, que desceu a este mundo e com muita dificuldade veio para realizar a obra da cruz, morrer na cruz do Calvário, derramar o sangue precioso, ressuscitar ao 3º dia. A réplica de Cristo, ela é muito forte. Haverá, disse ele, alegria no céu por uma alma que se arrepende, por uma só ovelha que precisa de arrependimento, precisa ser alcançada. A réplica de Cristo. Pois bem, eu termino nosso devocional hoje falando. Hoje nós trouxemos na nossa 100ª mensagem um devocional sobre a 100ª ovelha. Essa 100ª ovelha, sabe qual era a condição dela? Ela estava perdida. Você já considerou que você é exatamente agora talvez uma pessoa, uma alma perdida? Talvez você pode dizer, não pastor, eu não estou perdido, eu tenho meu emprego, a minha religião, eu acredito em Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia nos fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você já considerou-se um perdido? Perdido não é o ladrão, perdido não é a prostituta, o corrupto. Eles com certeza também são perdidos e precisam entregar suas vidas a Cristo. Mas exatamente agora, se nós pudéssemos abrir as portas do inferno, você ia ver milhares, milhões de pessoas religiosas, pessoas que rezaram, pagaram promessas, pessoas que frequentaram templos, mas nunca realmente, de verdade, confessaram-se como um pecador e rogaram pela graça de Deus única e exclusivamente em Cristo Jesus. E a Bíblia nos fala, concluindo, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus 18, 11. Não tenha medo de realmente avaliar a sua vida, o seu estado espiritual e reconhecer, é verdade, eu sou um perdido e hoje quero entregar minha vida àquele que na Bíblia é conhecido como, sabe quem? Entre tantos nomes, ele é o Salvador. Por que Jesus é o Salvador? Porque ele salva o perdido. Hoje à noite, acabamos de trazer a 100ª mensagem sobre a 100ª ovelha. Entregue sua vida a Cristo. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Salve almas, toque nos corações e esteja colocando naquele que já é um crente no Senhor aquele sentimento, o espírito de gratidão por ser salvo, por ter certeza da vida eterna, por ter já entregue sua vida ao Senhor Jesus um dia. A Ti toda a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui no nosso culto de oração, às 20 horas. Terminamos então agora. Agradeço você a sua participação, você que entrou, deixou sua palavra, você que compartilhou. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.